Atenção! O clima esquentou de vez nos bastidores da política e da imprensa. Jornalistas da Globo News e nomes da esquerda estariam em verdadeiro desespero após os últimos acontecimentos políticos que movimentaram o cenário nacional. E agora, a pergunta é: o jogo virou de vez ou ainda vem muita bomba por aí? E você, o que acha que esse pânico todo é exagero ou tem motivo por trás? Comenta aqui embaixo porque hoje o debate vai pegar fogo. Joel, não acredito. E como eu nunca acredito em coincidências, eu tendo a achar que essa foi uma jogada combinada com o Departamento de Estado, né? Até hoje não se sabe exatamente se Flávio Bolsonaro foi convidado para ir lá ou se aquilo foi uma armação, se cavou o convite. Mas sabendo que agora eles já tinham decidido que essas decisões não são de um dia para o outro, a classificação, a designação das organizações criminosas como terroristas, pode ser que tenham levado o Flávio para lá e dá o pacote todo de presente. Faz a foto e ainda depois anuncia esse atendimento ao pedido, digamos assim, né? É bem possível que tenha acontecido. Então, aí seria de fato o balão oxigênio, a máscara, um balão reserva, um monte de... né, para tentar dar uma virada de página. Só queria comentar que eu acho, assim, que é desrespeitoso no sentido de que avança um sinal grande demais dizer que o presidente Lula foi rastejando, implorando, né? É bobagem. É bobagem, mas ao mesmo tempo ele precisa convencer um terço do eleitorado a votar nele, né? E isso me parece que é um termo ofensivo, é um termo que é desnecessário no momento disso, porque Lula ficou 3 horas lá, conversou, o Trump elogiou o Lula para o Flávio Bolsonaro. Essas falas, a mim, ainda incomodam. Você acha que eu sou muito donzela, assim, no lugar errado? Não, eu acho que não. Eu acho só que é o seguinte, a gente já viu campanhas eleitorais onde eles jogam cadeira na cabeça do outro. Isso é verdade. Entendeu? Então, você fica espantado que o outro diz uma coisa. É claro que isso é uma coisa eleitoral e ele montou o esquema dele lá e deu certo. Então, Concedo. Não tem jeito, é assim mesmo. Agora, um chama outro de ladrão, o outro chama de não sei o que. Isso aí seria bom que não fosse assim. Mas é o que temos. Agora, eu acho que a primeira reação em relação a essa decisão dos Estados Unidos é boa para quem defende um combate as facções. Bandidos, bandido bom, bandido morto. Vamos pegar, invadir. Tudo bem, aí tem muita gente que gosta disso e foi uma vitória do Flávio. Agora, eu quero saber a consequência disso. A consequência disso pode ser muito perigosa. Concordo. Não é? Você abrir a chance dos Estados Unidos com o Trump achar que pode vir combater terroristas aqui, não dá. Na Amazônia é um perigo, a Tríplice Fronteira é outro perigo. Então, eu acho que é muito arriscado você jogar suas fichas numa autorização implícita para que outro país venha nos ajudar a combater. Né? Eu acho que é um exagero que não gosto dessa ideia de que o Brasil pode perder o controle do combate. Só que o Brasil perdeu muito tempo para combater esse banditismo, né? Mas isso não justifica que a solução... Que a solução seja... A não ser que fique claro que o Brasil não tem o controle e não tem como ter o controle. Não, calma, porque eu acho que não tem... Eu acho que nessa história, ouvindo quem entende do riscado, não me parece haver um lado bom. E com isso, para deixar bastante claro o seguinte...
Se alguém dissesse que essa caneta aqui seria responsável, ela tem o poder mágico de aniquilar as organizações criminosas, as facções criminosas no Brasil, mesmo que o preço disso fosse os Estados Unidos ditarem as coisas aqui, seria uma coisa. Teria uma discussão muito interessante. Mas o que quem entende do riscado, quem combate crime organizado, vou falar do Lincoln Caquia, que eu acabei de entrevistar para o episódio de O Assunto de amanhã. Não tem lado que ele olhe ou que ele mostre que diga isso. Então, está mais uma vez se vendendo uma solução muito fácil para um problema que tem muita dificuldade e exige muito para ser resolvido. Eu acho que esse é um problema número 1. O problema número 2 é que eu não ouvi a voz de Marina Cristina Fernandes ainda e eu quero ouvir agora. Bem, Natuza, a Mônica estava trazendo o papel do Marco Rubio. Eu acho que o Brasil entra nessa ciranda de países que é vítima não de uma interferência dos Estados Unidos, mas de é vítima da divisão que se dá hoje dentro do governo americano, porque o Marco Rubio, vocês estão lembrados, estava ausente daquela reunião do presidente Lula lá na Casa Branca. Aquela reunião foi marcada quando ele estava no Vaticano, então ele estava ausente, ele não participou e ele foi mobilizado pelo bolsonarismo para finalmente colocar em operação aquela ideia de classificar como terrorista. Agora, ele enfrentará internamente a oposição daqueles setores que, no tarifaço, foram mobilizados por empresas americanas, por setores da economia americana que foram prejudicados pelo tarifaço do Brasil. Então, essa decisão vai gerar uma reação dentro do governo e na economia americana. É isso que muitos setores no Brasil, especialmente o setor financeiro, já estão esperando. Eu recebi aqui 3 relatórios, 2 de consultorias brasileiras e 1 de uma consultoria americana sobre possíveis impactos. Se tudo isso que está previsto aqui acontecer, realmente é uma hecatombe. O problema é que, na medida em que isso começar a ficar claro nos Estados Unidos para os setores que negociam. Vamos lembrar que o encontro do Lula se deu no contexto da negociação de um acordo de terras raras, né? Os Estados Unidos sabem que o Brasil tem uma alternativa, que é a China, uma grande demandante de terras raras. Então, isso se dá nesse contexto de negociação. Então, essas empresas, esses setores da economia americana, vendo o grau de exposição que isso deixa o Brasil, isso vai causar uma reação. O sistema financeiro brasileiro vai ficar muito exposto. Num desses relatórios fala o sistema financeiro, o agronegócio, a mineração, todos esses setores da economia que têm um grande intercâmbio com a economia americana. Então, esta reação não vai demorar. E ela vai causar uma tensão lá dentro. Eu queria trazer também uma observação que eu ouvi de um ministro e está dentro de um desses relatórios de consultoria. Pode só pedir para você aguardar um minutinho, só para eu explicar para quem nos acompanha esse risco econômico e financeiro para setores estratégicos da economia brasileira. Vou falar do risco financeiro, por exemplo, porque a gente tem muito fresco na memória a Operação Carbono Oculto. O que foi a Operação Carbono Oculto? A Polícia Federal bateu as portas de fintechs, fundos de investimento do sistema financeiro brasileiro, ou seja, bateu em prédios conhecidíssimos da Faria Lima e saiu com quilos de documentos, porque havia fintechs, bancos digitais, a grandes e a pequenos, a milhares no Brasil, que estavam lavando dinheiro para o PCC. Uma dessas empresas é a Reag, conectada com quem? Com o Banco Master.
Então, eu estou te explicando isso porque já a Maria Cristina vai chegar num outro fio dessa meada. Mas antes, era só para deixar bastante claro que a gente pode estar tratando de aumento do risco para investidores, aumento de exposição de empresas, aumento de dinheiro, de gasto com compliance. E aí eu queria que você seguisse na sua conversa. Saída de investimento. Saída de investimento. Seguros. Investimentos que não vêm para cá porque a organização terrorista, o compliance de algumas empresas não permite que se coloque dinheiro em determinadas áreas, enfim. Eu queria só fazer essa explicação antes de te deixar seguir. Pois é, esse ministro duvidava, ainda um pouco antes da gente entrar no ar, o alcance legal e efetivo desta declaração do Departamento de Estado, do secretário Marco Rubio. Qual é o alcance? Porque este combate, o Gaiquia deve ter lhe falado, o combate ao narcoterrorismo sai das mãos da Agência Antidrogas e do FBI e passa para CIA e Pentágono. Bem, o comandante em chefe das Forças Armadas é Trump, que não tem carimbo dele nesse documento. A CIA é subordinada ao Departamento de Estado, é Marco Rubio, mas qual é? Há um documento avalizando isso. Ainda na noite de hoje havia uma dúvida no governo brasileiro sobre o efetivo alcance. E a consultoria americana, que mandou este relatório, diz exatamente isso. Isto não é direito, é política. Sem dúvida. Essa é a pergunta. Então, uma Existem dúvida. consequências automáticas financeiras ou Isso. todas dependem de algum tipo de decisão política posterior do Exatamente. Haverá governo? algum ato efetivo ou é uma declaração política do Marco Rubio, ainda sem efeito legal previsível? Nos últimos dias, o cenário político brasileiro voltou a ferver e gerou uma enorme repercussão nas redes sociais e nos programas de análise política. Comentários, debates acalorados e trocas de acusações tomaram conta da internet após movimentações que mexeram diretamente com o ambiente político nacional. Muitos influenciadores e comentaristas passaram a afirmar que setores da esquerda e jornalistas de grandes veículos estariam demonstrando preocupação com o crescimento de determinados grupos políticos e com o impacto de pesquisas, declarações e articulações recentes. Isso acabou gerando uma onda gigantesca de reações nas redes sociais, especialmente entre apoiadores de diferentes lados políticos. Enquanto alguns acreditam que existe uma tentativa de controlar narrativas e minimizar determinados fatos, outros defendem que parte da imprensa apenas está cumprindo seu papel de análise e cobertura dos acontecimentos. E é justamente aí que o debate fica ainda mais intenso. Afinal, até onde vai a informação e onde começa a disputa política? Outro ponto que chamou a atenção foi a repercussão envolvendo declarações de figuras importantes do cenário nacional. Muitos internautas interpretaram certas falas como sinais claros de preocupação com o futuro político do país e com o crescimento de adversários que vem ganhando força nas redes sociais e em setores conservadores. Além disso, o impacto das redes sociais mudou completamente a dinâmica da comunicação política. Hoje, qualquer declaração viraliza em poucos minutos e rapidamente divide opiniões. Um vídeo